Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Hoje eu quero tratar sobre ressurreição e então no próximo Conexão fechar com a doutrina da segunda vinda de Cristo. E o texto que nós vamos ler é o texto que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15. De todos os textos da Bíblia que tratam desta gloriosa doutrina, este é o mais completo. E Paulo debulha aqui e detalha aqui esta verdade magna do cristianismo. Então, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 15 e acompanhe esta leitura. Paulo diz o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro, eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós, outros em Cristo nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado.
Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Está firme, irmãos, que carne e o sangue, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Você pode perguntar assim: por que é que Paulo escreveu um texto tão longo sobre esse assunto? Paulo estava em Éfeso, e agora ele escreve esta carta para a igreja de Corinto, onde ele passara 18 meses. E se você perceber, Paulo é um pastor, e como pastor que é, ele quer usar a sua teologia para resolver, responder dúvidas, questionamentos, angústias dos crentes. O que estava acontecendo lá? Perceba você que tudo foi escrito por causa do que ele disse no verso 12. Confira aí. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Preste atenção. Estou falando da igreja de Corinto. Corinto era uma cidade grega, capital de uma província grega. Vocês sabem que os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas não acreditavam na ressurreição do corpo. Eles achavam que o corpo é matéria, e matéria é essencialmente má. Então, para eles, o que era bonito era a morte. A morte, sim, livrava a alma de uma prisão, que é o corpo. Mas pensar que esse corpo ressuscitaria para a alma voltar de novo para a prisão, não, isso é uma loucura. Os gregos não aceitavam isso. O que estava acontecendo? Esse pensamento grego está influenciando os crentes. A ressurreição de Cristo era uma verdade tão robusta e tão forte e eloquente, que ninguém duvidava que de fato ele tinha ressuscitado, mas eles não estavam acreditando, alguns crentes, membros da igreja, que os crentes, que os mortos em Cristo pudessem ressuscitar. Era uma angústia para eles. Aí sabe o que acontecia? Como os ímpios, como os pagãos, eles não tinham esperança. Morreu, acabou. Então Paulo escreve esse texto para exatamente resolver esse problema que estava existindo dentro da igreja. E ele então vai tratar da doutrina da ressurreição,
Qual é a prova que Paulo vai nos dar que Cristo ressuscitou? Primeiro, ele vai mostrar que Cristo ressuscitou porque ele fala de um evangelho que trouxe para aqueles crentes salvação. Olha aí o capítulo 15, versos 1 e 2. Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais, e por ele também sois salvos. Então, se aqueles irmãos foram salvos pelo evangelho. O evangelho que Paulo recebeu, o evangelho que Paulo pregou, anunciou, o evangelho que eles receberam e creram. E esse evangelho trouxe para eles salvação. Mas que evangelho é esse? Qual o conteúdo desse evangelho? Qual é a essência desse evangelho? Notem comigo versos 3 e 4. A essência está aqui. Olha o que está escrito: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Ou seja, Paulo não inventa um evangelho, Paulo não cria um evangelho. Paulo recebe o evangelho, Paulo transmite o evangelho com fidelidade. Qual é a essência? Versículo 3: que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou segundo as Escrituras. Então note uma coisa aqui. Primeiro, a prova que Jesus ressuscitou é que aqueles irmãos foram salvos. Um Cristo morto, um Cristo que não superou o poder da morte, que foi subjugado pelo poder da morte, não podia salvar nem a si mesmo, quanto mais os outros. Se os crentes estão salvos, é porque Jesus venceu a morte, é porque ele triunfou sobre a morte, é porque ele matou a morte, é porque ele arrancou o aguilhão da morte, porque ele é a ressurreição e a vida. Um Cristo morto é um Cristo derrotado. Agora, ele vai mostrar que Cristo ressuscitou pelo poder das Escrituras, porque a morte dele não foi um acidente. Ele não morreu porque ele foi uma vítima do sinédrio judaico, ou porque foi uma vítima da orquestração de Roma, ou porque foi uma vítima da ganância de Judas, ou da inveja do sinédrio, ou da covardia de Pilatos. Ele profetizou sua própria morte. O Antigo Testamento está cheio de profecias em que ele haveria de morrer. Então, quando ele morre, isso não é um acidente, isso é um plano, isso é um projeto. Ele morreu segundo as Escrituras, e morreu propositadamente pelos nossos pecados. Quando diz que ele foi sepultado, é evidência que de fato ele morreu. Mas quando diz que ele ressuscitou segundo as Escrituras, é que a ressurreição dele também não foi uma surpresa. Da mesma maneira que a Bíblia profetizou a morte dele, profetizou também a ressurreição dele. Então o que Paulo está dizendo é que a ressurreição de Cristo faz parte de um grande projeto eterno, divino, e que nós não estamos diante de nenhuma surpresa, de nenhum acidente. Pois bem, agora Paulo prossegue a partir do versículo de número 5 e vai mostrar para nós, a partir do verso 4, que ele ressuscitou porque tem evidências históricas disso. Ele apareceu para Cefas, ele apareceu para os 12, ele apareceu para mais de 500 de uma só vez, ele apareceu para Tiago, ele apareceu para todos os apóstolos, ele apareceu para Paulo. Em outras palavras, a ressurreição não foi uma invenção da igreja. Porque notem vocês que nenhuma doutrina é mais atacada do que esta. A fúria do diabo é para tentar anular a doutrina da ressurreição, porque se você tira esse pilar do cristianismo, ele cai por terra. Cai por terra. É a ressurreição que distingue o cristianismo, irmãos. Você visita o túmulo de Buda, você visita o túmulo de Confúcio, você visita o túmulo de Maomé, você visita o túmulo dos papas, você visita o túmulo de qualquer grande líder religioso, mas o túmulo de Jesus de Nazaré está aberto e vazio. Ele venceu a morte, ele é a ressurreição e a vida. Se você tira a ressurreição do cristianismo, não sobra mais nada. Agora, a evidência eloquente, ele ressuscitou e apareceu. Ele não ressuscitou e ficou escondido. Ele não ressuscitou e voltou para o céu sem evidências históricas concretas e eloquentes.
Algumas pessoas, não, ele nem chegou a morrer, ele teve um desmaio na cruz. Não, os discípulos roubaram o corpo dele. Não, as mulheres foram no sepulcro errado e começaram a falar que ele ressuscitou. Não, essas teorias todas são falaciosas, porque ele ressuscitou, ele apareceu para Pedro, ele apareceu para os 12, ele apareceu para Tiago, ele apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez, ele apareceu para Paulo, ele deu provas robustas de que ele de fato estava vivo. Agora, você pode perguntar ainda, pastor, mas é possível ser um cristão e não acreditar na ressurreição de Cristo? É possível o cristianismo permanecer de pé, negando esta doutrina? Olha o que Paulo vai dizer, versículo de número 13, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Ele está dizendo o seguinte, se Jesus não ressuscitou, então não tem ressurreição de mortos. Se não tem ressurreição de mortos, então Jesus não ressuscitou. Em outras palavras, ou você aceita o pacote todo, ou você rejeita o pacote todo. Não dá para você, não, Jesus ressuscitou, mas os mortos não ressuscitam. Não dá para você dizer, não, os mortos ressuscitam, mas Jesus não ressuscitou. Então Paulo está usando uma lógica quase que cartesiana aqui, dizendo o seguinte, você precisa entender uma coisa, se ele ressuscitou, como vocês estão dizendo, como é que alguns de vocês estão negando que os mortos vão ressuscitar? É impossível. É impossível, uma coisa é consequência da outra, porque ele ressuscitou com primícias dos que dormem. Agora, qual é a importância disso? Confira comigo, o que ele vai dizer a partir do versículo de número 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então eu estou me fazendo de tolo e vocês estão perdendo o tempo de vocês aqui. Então todos aqueles que se levantaram para pregar, pregaram uma fantasia, pregaram uma lenda, pregaram um mito, pregaram uma inverdade. Então quando você está crendo nesse Cristo, você está crendo num Cristo falso, um Cristo mentiroso, porque ele diz que ressuscitou, e se ele não ressuscitou, então você está crendo num engano, numa mentira. Então uma mentira salvou o mundo, então a mentira foi a melhor notícia que o mundo já ouviu, transformou a história. E ele vai prosseguir no verso 15, dizer o seguinte, se Cristo não ressuscitou, somos falsas testemunhas de Deus, porque nós estamos falando que Deus o ressuscitou. Se ele não ressuscitou, estou dizendo que Deus fez o que ele não fez. Quem diz que alguém fez o que não fez, é uma falsa testemunha. E ele diz no versículo 17, se Cristo não ressuscitou, ainda permaneceis nos vossos pecados, porque um Cristo morto não venceu a morte. Se ele não venceu a morte, ele não pode salvar a si mesmo. Se ele não pode salvar a si mesmo, ele não pode salvar os outros. Olha o versículo 18, se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo pereceram. Então quando você foi no funeral do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, daquele irmão querido da sua igreja que você tanto amava, e houve ali consolo, e houve ali a esperança, e houve ali pregação da vida futura, tudo isso aí não valeu nada, porque não há qualquer esperança para aqueles que partiram. Eles pereceram, se Cristo não ressuscitou. Paulo prossegue e diz o seguinte, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa vida é apenas o aqui e agora, você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter sucesso, você pode ter diplomas, você pode ter as coisas mais bonitas da vida, que a vida não faz sentido se a vida é apenas uma caminhada do berço à sepultura. Se a sepultura tem a última palavra, então a vida perdeu o sabor, perdeu o sentido. Mas ele conclui no verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Preste atenção comigo. Se Cristo não ressuscitou, Dr. Josh McDowell diz o seguinte, então ele deveria receber um grande prêmio, o maior de todos os atores. Porque pensem vocês comigo, se eu chegar para vocês e dizer assim, eu sou Napoleão Bonaparte, vocês vão dizer para mim, esse cara endoidou. Porque se Jesus não é o que ele disse ser, ou ele é um mentiroso, ou ele enlouqueceu,
ou então ele é mesmo o que ele disse ser. Se eu falar para você que eu sou Napoleão Bonaparte, você vai dizer, interno o homem, porque ele não está bem da cabeça. Se eu falar para vocês, bom, eu sou uma borboleta que estou voando pelo espaço multicolorido, o estágio está um pouquinho pior. Agora ele não só ficou doido, mas ficou desvairado mesmo. Mas se eu chego para vocês e digo assim, eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus, aí não é só loucura, aí é blasfêmia. Se Jesus não é quem ele disse ser, ele não era apenas um hipócrita, ele não era apenas um mentiroso, ele não era apenas um louco, ele era a pessoa mais perversa da história. Mas ele profetizou a morte dele, ele profetizou a ressurreição dele, ele disse, eu sou um com o Pai, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Ele recebeu a adoração. Então, de fato, ele é aquele que disse ser, o próprio Deus que venceu a morte. Agora, você pode fazer uma outra pergunta. Pois bem, pastor, se ele é, à luz do versículo 20, as primícias dos que dormem, eu não estou entendendo uma coisa. O que é primícia? É o primeiro. Mas não já houve ressurreição antes dele? Elias não ressuscitou o filho da mulher de Sarepta, da viúva de Sarepta? Eliseu não ressuscitou o filho da mulher de Sunem? Quando Eliseu foi jogado na sepultura, não ressuscitou o camarada que estava lá? O próprio Jesus não ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, o próprio amigo dele, Lázaro? Como é que ele é o primeiro? Se outras ressurreições antecederam a ressurreição dele? Claro, essas outras pessoas ressuscitaram com um corpo mortal e voltaram a morrer. Jesus foi o primeiro a ressuscitar com um corpo imortal. Jesus foi o primeiro a receber um corpo de glória. E ele, as primícias, porque ele abre o caminho para nós. Porque ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar e ter um corpo semelhante ao corpo da sua glória. Talvez você pergunte ainda, mas pastor, quando vai acontecer isso? Versículo 23 responde, olha comigo, por favor. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Prestem bem atenção aqui. Há muitas pessoas que pensam que vai ter várias ressurreições diferentes. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que haverá uma única ressurreição. Quer um exemplo? Claro, o próprio Jesus tratando disso. Está lá em João 5, 28 e 29. Jesus diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Quantos que vão ouvir a voz dele? Todos. Todos quem? Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz de quem? De Cristo. E os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Preste atenção que está ressuscitando quem aí? Crente e descrente, salvo e não salvo. Gente que vai para o céu e gente que vai para o inferno. Ao mesmo tempo, na mesma hora, na mesma circunstância. Então, quando Jesus voltar, diz a Bíblia que, dada a palavra de ordem, ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, não em relação aos outros mortos, primeiro em relação aos que estiverem vivos, e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. E Ele vai nos mostrar que é necessário que Ele reine, até que coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Que inimigos? Nós já estudamos nas últimas segundas-feiras, que Ele vai colocar debaixo dos seus pés, o anticristo,
o falso profeta. Depois ele vai colocar debaixo de seus pés o diabo. Depois os ímpios. Finalmente a morte, o último inimigo a ser vencido. E quando ele então subjugar todos os seus inimigos, ele mesmo vai entregar o reino ao seu Deus e Pai, para que ele seja tudo em todos. Isso vai se dar quando? Quando Jesus voltar. No fim. Mas Paulo vai levantar um assunto aqui complexo para nós. Olha o verso 29. Ele está provando uma tese de que Cristo vai ressuscitar. E de que os mortos vão ressuscitar. Que Cristo ressuscitou e os mortos vão ressuscitar. E aí diz o verso 29 assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Meus irmãos, vamos pegar essa ideia aqui como uma ideia de evangelismo. Os pagãos às vezes têm mais amor pelos seus do que os crentes têm pela salvação das pessoas. Essa prática que estava tendo na igreja de Corinto não era certa, e Paulo não está aprovando isso não. O que eles pensavam? Bom, eu sou crente, ok. Mas o meu tio não é, minha tia não é, meu pai não é, minha mãe não é, meu avô não é, minha avó não é, meu filho não é, minha filha não é. Então sabe o que eu vou fazer? Se alguém da minha família morrer, sabe o que eu vou fazer para dar uma mãozinha? Eu vou me batizar em função dele. Vai melhorar, vai ajudar. É a mesma ideia hoje de missa de 7º dia, missa de 30 dias, missa de 1 ano, para tentar dar uma mãozinha. Paulo não está concordando com esse negócio de batizar pelos mortos, não. Isso é uma heresia, isso é uma bobagem. Primeiro, por que é uma bobagem? Primeiro, porque salvação é pessoal. Ninguém pode se batizar para ajudar alguém a ser salvo, não. É uma experiência sua, pessoal. Segundo, salvação é nesta vida. Depois que morreu não tem mais jeito não. Ao homem está ordenado, morreu uma só vez, vindo depois disso o juízo. Terceiro, o batismo também não salva ninguém não. Então tudo que estava fazendo está tudo errado mesmo. A teologia estava errada, a prática estava errada, o rito estava errado. Mas Paulo pega o gancho. Se vocês estão dizendo que os mortos não ressuscitam, por que vocês se batizam em função dos mortos? Vocês estão sendo incoerentes. Olha o outro argumento dele no versículo de número 30 e 31. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia eu morro, eu protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, do que me aproveita isso? Sabe o que ele está dizendo? Se não há ressurreição de mortos, para que eu vou sofrer? Para que você envia um missionário para as cortinas de ferro, para as cortinas de bambu? Para que você vai enfrentar lá gente com bomba para explodir dentro de um templo, para explodir numa praça? E os mártires? E os missionários que estão presos, torturados, são loucos? Estão sofrendo em vão? Para que você vai se abster de prazeres? Olha o que ele vai dizer aí no versículo 32, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então não faz sentido você levar uma vida de santidade, pureza e piedade, porque não vai ter nenhum valor isso, proveito nenhum você se consagrar para Deus, porque não vai ter esperança, não tem vida depois da morte, não tem eternidade, não tem bem-aventurança eterna. Paulo está argumentando com eles que o pensamento deles está errado. Bom, mas agora vem uma pergunta que eles fizeram para Paulo. Ô Paulo, tá bom, agora entendemos, Paulo, entendemos o que você está dizendo. Só um detalhe, Paulo, que está na nossa cabeça aqui, você podia nos esclarecer. E daí, Paulo, e como é que vai ser esse negócio? Como é que vai ser esse corpo? Olha o versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Ô Paulo, nós queremos saber disso. Então agora, já que tem ressurreição, como é que vai ser esse corpo? Essa é uma pergunta muito emblemática. Todo mundo quer saber, não? Como é que vai ser seu corpo? E eu gostaria de olhar aqui hoje com vocês, dizer o seguinte, o corpo da ressurreição, ele não vai ter 2 dilemas que todos nós temos hoje. Primeiro, o corpo da ressurreição não vai brigar com o espelho. O corpo da ressurreição não vai brigar com a balança. Ô gente, é uma coisa impressionante, mas ninguém está satisfeito com o corpo que tem.
O nariz é pequeno demais, outro é comprido demais, a orelha é grande demais, é pequena demais, um é alto demais, outro é baixo demais, um está magrinho demais, outro está gordo demais, é uma confusão. Ninguém está satisfeito. O corpo da ressurreição vai ser um corpo perfeito. Perfeito. Padrão de beleza. Vai ser semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Mas talvez você pergunte assim, pastor, mas me responda aí um negócio. E aquele bebê que nem nasceu, morreu como um feto no ventre da mãe, vai ser um feto glorificado? Ou pense outra coisa. Pense no vovozinho, chegou aos 110 anos. Tadinho, já estava meio cego, já não andava direito, precisava de uma bengala. Vai ressuscitar um vovozinho glorificado? De bengala no céu? Ou pense de outra maneira. Vamos imaginar que a criança nasceu sem braço, sem perna, sem um membro. Vai ressuscitar com esse mesmo defeito físico? Então preste bem atenção nisso. O que a Bíblia diz, não importa a idade que você tem, não importa se tem ou não tem defeito físico, o nosso corpo será semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Talvez você pergunte ainda, mas pastor, deixa eu fazer outra pergunta então. E eu vou responder as perguntas aqui que fizeram a Paulo. Vamos conhecer ou não vamos nos conhecer lá no céu? Só vou fazer uma pergunta para você pensar. Você já imaginou você morar e viver com alguém a eternidade inteira sem saber quem ela é? Faz sentido isso? O mínimo sentido. Ora, agora nós conhecemos em parte, então conheceremos como também somos conhecidos. Agora nem você se conhece. Você está casado com uma pessoa há 30 anos, não sabe quem ela é ainda direito. Não sabe. Mas lá no céu nós vamos nos conhecer de forma plena. Só um detalhe que não vai ter lá. Lá nós não vamos ser família Silva, Pereira, Oliveira, Lopes, Dias, e etc, etc, etc. Lá você não vai amar mais a sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, seu marido, sua mulher que foi aqui embaixo, do que você vai amar Abraão, Isaque e Jacó. Porque às vezes nós temos algumas coisas engraçadas. Quer ver uma coisa? Eu gosto muito do conteúdo do curso, mas o título, com todo respeito, acho que está errado. Casados para sempre. Tem esse negócio de casados para sempre? O que é para sempre para você? Eterno. Sabe o que a Bíblia diz? Que é casado até que a morte os separe. Então, varão, aproveite o casamento agora, porque depois não tem mais não. Tem gente que diz, ainda bem, né? Porque tá difícil. Então, casamento é para esta vida, porque às vezes você vê em funeral até coisa engraçada, aí está lá, morre o irmãozinho, que é 50 anos de casado, a irmãzinha está lá, assim, acariciando a mãozinha do marido que morreu, fala, fica tranquilo, estou indo, dá a impressão que o casamento vai continuar no céu. Não vai continuar no céu, não vai, não vai. Agora preste atenção, voltando à pergunta de Paulo, versículo 35, a pergunta fizeram a Paulo, como ressuscita os mortos, Paulo? Em que corpo vem? Aí Paulo responde, insensatos, seus tolos, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. O que Paulo está ensinando aqui? Na ressurreição vai ter uma continuidade e uma descontinuidade. Continuidade é porque se morrer o Zé da Silva, vai ressuscitar o Zé da Silva e não o Antônio Pereira. Porque às vezes a gente acha que a morte muda a pessoa. Morre o pior cara da sociedade. Morreu, vira um santo, é só elogio para cima dele. Não, a morte não muda ninguém não. Morreu ímpio, vai ressuscitar para a ressurreição do juízo. Morreu crente no Senhor Jesus, vai ressuscitar para a ressurreição da vida.
Não tem nesse negócio que morreu, ficou santo, não. É continuidade. Agora, qual é a descontinuidade? Então, Paulo vai usar 3 figuras aí. Primeira figura que ele vai usar para responder a pergunta é a figura da semente. Para você ter uma semente que tenha vida, você primeiro precisa jogar na terra. Aí a semente morre, se desintegra, mas da desintegração da semente brota o quê? A vida. O corpo que é jogado na sepultura é uma semente. Como é que é essa semente? Olha a resposta no verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia esse corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Esse corpo fica cansado, fica enrugado, fica caquético, mas o corpo que vai brotar dali de dentro da ressurreição, um corpo vivo, lindo, maravilhoso. Não fica cansado, não fica enrugado, não fica velho, não tem corrupção. Segundo, semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Oh, meus irmãos, quantas vezes a gente mostra a evidência do pecado nessa questão, da maldição do pecado. Uma pessoa surrada pela doença, vira pele e osso, caquética, até se encolhe. Quando você lança na terra, aquela sementinha está toda enrugada. Quando ele vier o corpo da ressurreição, vai ser um corpo de glória, de glória. O que diz o verso 43? Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Esse corpo tão frágil, tão surrado pela doença, vai ressuscitar um corpo poderoso, como o corpo de Jesus, que entrava numa casa com a porta fechada, sem abrir a porta, e foi assunto aos céus fisicamente. Então o apóstolo Paulo vai mostrar, semeia-se, versículo 44, semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Não no sentido de que vai ser etéreo, mas que esse corpo não vai ter as tensões que nós temos hoje entre a carne e o espírito. Então preste atenção nisso. Que corpo vem? É a mesma coisa da semente. Se você plantar uma semente de manga, você vai brotar o quê? Jaca? Vai botar manga. Mas não é a mesma coisa. Você semeou um corpo fraco, doente, caquético, vai ressuscitar um corpo lindo, glorioso, poderoso, incorruptível, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Olha a segunda figura que ele vai usar, por gentileza, versículo de número 39, nem toda a carne é a mesma, porém uma carne dos homens, outra carne dos animais, a outra carne das aves, a outra carne dos peixes. Ô Paulo, você está pregando aí que vai ter ressurreição de animais, de aves e de peixes? É isso que ele está ensinando? Não, claro que não, claro que não. Mas vamos entender o que ele está falando então. Meus irmãos, hoje é muito engraçado, viu? Eu ouvi 2 coisas há poucos dias que me chocaram. Uma me contaram, o outro hoje aconteceu comigo. O que me contaram foi o seguinte: um pastor, numa igreja chamada evangélica, fez uma cerimônia de casamento linda. Pasmem vocês. Sabe quem levou a aliança para o altar? A cachorrinha de estimação da família, vestida a caráter, cortejo, debaixo dos holofotes. Dá para entender isso? O que aconteceu comigo é que uma pessoa me ligou, com uma pergunta: pastor, eu quero saber se a minha cachorrinha vai para o céu. Eu entalei na hora, porque eu não tive nenhuma resposta assim. Eu fiquei tão chocado com a pergunta, que eu não tive uma resposta pronta. Mas antes de eu responder a pessoa, porque eu quero saber, se não for, também não quero ir. Falei, bom, agora o problema é da senhora, porque vou fazer o quê? Será que Paulo está ensinando esse negócio de ressurreição de peixe, de cachorro, de gato, de passarinho, de peixinho do aquário? É isso que Paulo está ensinando? Claro que não. Tem 3 tipos de seres que Deus fez. Deus criou anjos, Deus criou homens, Deus criou animais. Anjos têm espírito e não têm corpo. Animais têm corpo, mas não têm espírito. Homem tem corpo e espírito. Jesus não morreu, preste atenção nisso, Jesus não morreu para redimir o seu cachorrinho, nem o seu gatinho, nem o seu peixinho do aquário. Jesus morreu para salvar pecadores, você e eu. Agora vamos pensar noutra coisa. Vamos pensar noutra coisa aqui comigo. Pense agora, morreu alguém da sua família,
foi lá e sepultou. 50 anos depois, já estão lá nos filhos, nos netos, morreu o cachorrinho de estimação da família, sepultaram na mesma cova. 50 anos depois, morreu o peixinho do aquário, sepultaram na mesma cova. 200 anos depois, abre a cova. O que é que tem lá dentro? Pó. Só que misturou tudo. Pó de gente, pó de peixe, pó de cachorro. É tudo pó. Como é que vai acontecer quando a voz de Deus ecoar? Quando Jesus voltar, vai se ouvir a voz dele, e os mortos vão ressuscitar, vai estar tudo misturado lá. Pois no dia da ressurreição o Senhor saberá o que é pó de gente, o que é pó de animal, o que é pó de ave, o que é pó de peixe, o que vai ressuscitar é pó de gente. Ele sabe distinguir. Ah, pastor, mas e o meu irmão, meu parente, meu amigo que foi cremado, só tem cinza? E aqueles irmãos que morreram queimados lá na World Trade Center, 3.000 graus centígrados. Se você crê que do nada Deus criou o universo, você não tem nenhuma dificuldade de crer que Deus vai pegar a cada partícula do universo que tiver o seu corpo e virar o corpo glorioso, o corpo poderoso, o corpo incorruptível da ressurreição, irmãos. Em que corpo vem? Paulo responde ainda a terceira vez, com outra figura. Olha comigo aí o versículo de número 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Preste bem atenção agora. Embora todos os crentes, estão falando de crente agora, hein, gente? Crente salvo. Todos os crentes vão ressuscitar no último dia, e todos vão ter corpos glorificados. Nem todos os corpos glorificados vão brilhar com a mesma intensidade. Sabe por quê? Porque salvação é de graça, mas galardão vem pelas obras. Daniel capítulo 12, versículos 2 e 3 diz que aqueles que a muitos conduzirem à justiça brilharão eternamente como as estrelas no firmamento. Até um copo de água fria que você der para alguém não fica sem galardão. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 3, versículos 11 a 15, ele diz que o fundamento da igreja que já foi posto é Cristo, e você edifica sobre esse fundamento. Você pode usar material nobre, pedras preciosas, ouro e prata, ou você pode usar material perecível, madeira, feno e palha. Esta obra vai ser provada pelo fogo. Se a obra de alguém permanecer, receberá ele galardão, diz Paulo, mas se não permanecer, ele vai ser salvo como que através do fogo. Em outras palavras, vai entrar no céu com cheiro de fumaça, mas não vai ter galardão. Eu pergunto a você, irmão, você é salvo em Cristo Jesus, o que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Que diferença você faz? Que trabalho você realiza? Quantas pessoas você levou para Cristo? Para quem você tem falado o amor de Deus? A quem você tem socorrido? A quem você tem aconselhado? A quem você tem ajudado? A quem você tem encorajado? A quem você tem fortalecido? O que você tem feito com os dons e talentos que Deus põe nas suas mãos? Tem crente que vai entrar no céu assim meio lusco-fusco, sabia? Vai brilhar, mas vai brilhar pouco. Assim será a ressurreição dos mortos. Uma é a glória da lua, outra é a glória do sol, outra é a glória das estrelas. A diferença de esplendor entre estrela e estrela, assim também será a ressurreição dos mortos. Pois bem, aí você pergunta assim, pastor, ok, entendi. Agora eu estou até com vontade de ter esse corpo. Quer saber quando vai ser esse negócio? E aí Paulo diz assim, olha comigo, versículo 50. Isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério.
E o pastor já explicou aqui que mistério não é coisa que misteriosa, não. Mistério é alguma coisa que não estava compreendida antes e agora está revelado. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Vamos entender uma coisa aqui importante. Que linguagem é essa, nem todos dormiremos? Porque tem muita gente confundindo isso hoje. Quem é que dorme, irmãos? O que é que dorme? É o corpo ou é a alma? Tem crente até hoje que está pensando assim, não, morreu, a alma vai descansar. Vai para a sepultura descansar. Dormir é uma figura de linguagem, é um eufemismo para a morte. Primeiro, porque quando você está dormindo, você está o quê? Descansando, certo? É por isso que você descansa, você dorme para descansar. Então, a Bíblia diz que morrer é descansar das fadigas. É o corpo que está dormindo. Mas dormir significa outra coisa. Significa que você vai o quê? Acordar. Acordar. Ninguém dorme para sempre. Se dormiu para sempre, morreu. Então significa que se você morreu, você está dormindo, porque esse corpo que está dormindo vai ressuscitar. Mas a alma sobrevive sem o seu corpo. O que acontece quando um crente morre? Imediatamente a sua alma, o seu espírito é aperfeiçoado e entra na glória, e a sua alma tem plena consciência, está lá no céu reinando com Cristo, o seu corpo que foi feito pó, é pó, volta para o pó, está dormindo. No dia que Jesus voltar, ele vai dar um grito lá de cima para os mortos, dada a palavra de ordem. Essa palavra de ordem aí é para os mortos, é a mesma palavra para um general, para o seu pelotão: ressuscitem, e todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão, Agora então preste bem atenção, quando Jesus voltar, sabe o que vai acontecer? Os que estão dormindo, ao ouvirem a sua palavra de ordem, se levantam. De que maneira? Com um corpo incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E aquele espírito, alma que está lá no céu em glória, quando Jesus voltar, está vindo com ele entre nós. O que vai acontecer? Esse corpo ressuscitado vem, e então espírito glorificado e corpo glorificado se unem, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. E aí Paulo conclui dizendo o seguinte, olha que coisa linda que Paulo vai dizer: isso acontecerá assim, no momento, verso 52, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta de Deus, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que está dizendo é o seguinte: antes dos vivos serem transformados, os mortos vão ressuscitar com o corpo glorificado. E então, Paulo olha para a morte como um ser, e faz uma pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E Paulo então encara bem a morte e diz: morte, tragada foi a morte pela vitória. Sabe o que a Bíblia diz? Que a morte vai morrer para nunca mais ressuscitar. A própria morte vai enfrentar a morte, sem qualquer esperança de ressurreição. E Paulo, então dá um grande brado, dizendo assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você vai ler na Bíblia, lê Apocalipse 20, versículo 13 e 14, o Senhor Jesus Cristo vai pegar a morte e vai jogar a morte lá dentro do lago do fogo, e então haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e então nós estaremos para sempre com o Senhor, sem morte, sem luto, sem dor, sem pranto, para uma bem-aventurança eterna.
Mas o que me impressiona é o último versículo da carta. Eu aprendi em alguns livros de retórica e oratória que li, e também nos cursos de homilética, que você precisa terminar um sermão no seu ponto alto e com aplicação. Parece que Paulo mudou de assunto. Parece que mudou de assunto. Ele está tratando de ressurreição, 57 versículos. Ressurreição, corpo de glória, Jesus ressuscitou, corpo de glória e tal. Parece que ele terminou ali e foi tomar um cafezinho. Quando ele voltou, esqueceu o assunto que estava falando. Aí ele disse assim, meus irmãos, o negócio é o seguinte, portanto, sede firmes, inabaláveis, sempre abundância na obra do Senhor, sabem que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O negócio é esse, Paulo. Você não estava falando de ressurreição? Você não estava com a gente lá no céu, assim, já contemplando as glórias celestiais? Não, Paulo não cochilou. Paulo não feriu as leis da retórica, da oratória, da homilética. O que ele está dizendo para você e para mim é o seguinte, você acredita mesmo no que eu acabei de falar para vocês? Vocês acham que vai ser isso mesmo? Essa verdade é assim mesmo? Você crê mesmo que vai ter ressurreição? Você crê que você vai ter um corpo de glória? Você crê que a morte está vencida? Você crê que a morte vai ser lançada no lago do fogo? Você crê que você vai desfrutar dessa bem-aventurança eterna? Que implicação tem isso para a sua vida? Se você crê nisso, você diz, se mexa. Se você crê mesmo nisso, se levante. Trabalhe. Faça alguma coisa. Pare de ficar de braços cruzados. Firme, inabalável, abundante na obra de Deus. Pare de viver um cristianismo medíocre. Pare de ser um crente calado, omisso, acovardado. Ponha-se a fazer a obra de Deus. Se você crê nisso, irmãos, não é possível viver de braços cruzados. Se você crê nessa verdade gloriosa, é impossível você ser um crente medíocre. Deus está nos desafiando hoje, porque a nossa teologia precisa determinar a nossa ética. O que nós cremos precisa determinar o que nós fazemos. E eu espero em Deus, irmãos, que nesta noite o nosso coração se inflame diante de tantos desafios, de tantas necessidades, de tantas mazelas, de tantas tristezas, de tantas desesperanças deste mundo que jaz no maligno e que precisa ouvir essa palavra de esperança, e você tem essa palavra de esperança para dar. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.